Bom dia, graça e paz da parte do nosso grandioso Deus e do Filho dele, Jesus Cristo também. Vou responder uma pessoa aqui que, que me respondeu lá no comentário que eu fiz em um vídeo, onde eu disse que o Deus de Abraão não habita em templos feitos por mão de homem. O meu Pai, o meu Deus, o Todo-Poderoso e o Filho dele, Jesus Cristo, que os dois estão sendo blasfemados dentro de todos esses templos feitos por mão de homem, onde eles não habitam. O nome deles estão sendo blasfemados, o nome do Deus vivo e do Filho dele, Jesus Cristo, e do Espírito dele, que muitos falam que tem. Mas eu vou falar sobre o templo, meu irmão. Templo, vou explicar aqui a uma pessoa aqui que me respondeu lá. Então vou fazer esse vídeo aqui. Se ele assistir esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando com ele. Então vamos lá, meus irmãos. Salomão, ele citou Salomão. Então eu vou lá no Salomão. Eu não vou ler a Bíblia não, vou dizer assim, falar assim do meu jeito, né? Do jeito mais fácil, mais prático, de você entender. Eu não tenho teologia, teologia é coisa de Satanás, meus irmãos. Essas pessoas que estudam teologia é só para ganhar dinheiro, para falar bem, para ser um pregador, um presbítero, um evangelista, um pastor e outros aí, né? Apóstolo, bispo, até bispo tem. Então, meus irmãos, Salomão, deixa eu falar, Salomão, primeiramente, eu falar de Davi. Davi queria construir um templo para o Altíssimo Deus, né? Para deixar bem guardadinho as coisas do Deus vivo, né? Davi queria construir um templo, mas aí o Deus de Abraão usou Natã e falou para Natã falar para ele que ele não vai construir um templo, Davi, porque Davi era sanguinário, matou muitas pessoas. Quem vai construir um templo era o filho dele, Salomão. Davi ficou feliz, porque é um filho dele, né? Pelo menos o filho dele, não foi ele, mas foi, ele ficou feliz. Então Salomão, ele não queria nem riqueza, né? Ele pediu sabedoria e entendimento da palavra, para guiar o povo, né? Que ele ia ficar sendo o rei. O Altíssimo Deus gostou, né? Da intenção de Salomão, ficou muito feliz e mesmo assim fez ele ficar rico. Deu muito ouro para ele e foi rico. Então ele construiu um templo, meus irmãos. Construiu um templo e o Altíssimo Deus, como ele é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, né? Ele disse para Salomão em sonhos. As pessoas não lêem Salomão direito. Leia Salomão direito. Ele disse em sonho para Salomão: Salomão, se você adorar outros deuses, essa casa que é tão exaltada será amaldiçoada. Ele está falando do templo que Salomão construiu. Se Salomão adorasse outros deuses, essa casa ia ser amaldiçoada. Quem é essa casa? O templo que Salomão construiu, o templo. E o que aconteceu depois? Salomão amou 700 mulheres, essas mulheres tinham deuses diferentes e Salomão amou todas elas. Na Bíblia diz que é todas elas, 700 mulheres. Para amar 700 mulheres é muita mulher, né, moça? Amar, pô. Então ele se entregou de coração para essas mulheres, entendeu? E aí adorou os deuses dela. Olha só o que o Altíssimo Deus falou em sonho para Salomão. Se ele adorasse outros deuses, essa casa tão exaltada seria amaldiçoada. Que no dia de hoje esse templo é a igreja. Todas as igrejas, todas construídas por mão de homens. O Deus de Abraão não habita em nenhuma delas. Essas casas são malditas. Amaldiçoada é malditas. Todas elas são malditas, sendo grande e pequena. Você está entendendo, meus irmãos? Eu explicando. Aí ele perguntou de novo, mas Pedro pregava no templo. Agora eu vou explicar. Pedro pregava no templo a verdade e ele era expulso. Pedro só entrava no templo porque ele era levado lá para dentro. Ele não queria, ele pregava lá de fora. Já Jesus Cristo, ele pregava lá fora e também entrava lá dentro. E quando entrava dentro de Jesus Cristo falar a verdade, ele era expulso também. As pessoas queriam bater nele, apedrejar ele, entendeu? Então as pessoas confundem, meus irmãos. O Deus vivo disse que não habita em igrejas feitas por mãos de homem. Tanto que o Estevão, ele foi morto por quem? Por religiosos. No dia de hoje são pessoas da igreja. Os gentios são as pessoas da igreja hoje, entendeu? Então Estevão foi morto, apedrejado por quem? Pelos religiosos. Por quê? Porque o Estevão falou: o Deus o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Aí ele foi apedrejado e morto. Você está entendendo? Você não entende? Será que não entra na tua cabeça que Estevão foi morto por você, religioso? Por vocês, pastores, padres, presbíteros? Porque vocês fazem parte da religião.
Jesus Cristo não fez religião não, meus irmãos. Ele é só seguir a Cristo em espírito e em verdade, mas só isso vai acontecer se você se arrepender do teu pecado. Arrependa do teu pecado para que o Deus, o Pai dele, envie o amor dele, que é Jesus Cristo, e depois o Espírito dele. E aí você dará ouvido a essa voz, a voz do Senhor em espírito. Você vai ser guiado por esse Espírito. Você vai fazer a vontade do Deus vivo. Você não vai ser guiado por homens, que há pastores, dentro dessas sinagogas de Satanás, que são essas igrejas, e você não será mais escravo de político. Você não vai trabalhar mais para esse salário aí, esse salário de 1.200, não, você não vai ser mais escravo de político. Você vai trabalhar para o Pai, você vai ser sustentado por Ele. Ele vai te sustentar usando pessoas, Ele usa quem Ele quer, como eu sou sustentado. As pessoas trazem alimento para mim aqui, o Altíssimo Deus que usa essas pessoas, entendeu? Quando a pessoa não traz nada, porque o Altíssimo Deus não quis que ela levasse. E aí eu tenho que ficar quieto, pô. Porque eu dependo do Deus de Abraão, não dependo de ninguém, eu dependo do Deus de Abraão para comer e para sobreviver também, né? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que o Deus, o meu Pai, o meu Deus, está sendo blasfemado, Ele, o nome dele e do Filho dele, dentro dessas igrejas feitas por mãos de homens, onde Ele disse que não habita, disse em Atos, Ele disse não habita, então Ele não está lá. Então, esse Deus aí que as pessoas estão invocando dentro dessas igrejas, é o diabo. O diabo também é Deus desse mundo. Esse mundo foi dado ao diabo, meus irmãos. O diabo é Deus e Pai das pessoas que negam o amor do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Satanás é o que age dentro das igrejas usando homens, pastores, pregadores, evangelistas, presbíteros, essa tropa aí, cantores gospel, sendo ele homens e mulheres, estão sendo usados por Satanás. Entendeu, meus irmãos? E muitos estão glorificando e adorando a ele. Já os demônios, né, a missão de cada um é diferente. Já os demônios, ele age na rua, meus irmãos, na rua, usando pessoas a matar, roubar, destruir, estrupar, molestar, trair uns aos outros, fazer a mulher se prostituir, o homem também. É demônio, cada um tem a missão aqui na terra, entendeu? Satanás, ele só perturba, meus irmãos, os eleitos, entendeu? Somente os eleitos, os pequeninos. Ele não perturba a pessoa, qualquer um não, porque todos são deles. Se não tem o amor do Pai, você pertence a Satanás, pertence às trevas. Então, quando você se arrepende do teu pecado, você se torna eleito, filho do Deus de Abraão, pequenino, você é um separado, na verdade. Essa é a verdade, tá bom? Então, espero que você assista esse vídeo para de ficar habitando nessas sinagogas de Satanás, que são todas essas igrejas, porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não habita em igrejas feitas por mãos de homens, nem ele, nem o filho dele, muito menos o espírito dele. Esses espíritos que estão usando esses pastores, bispas, agora tem até bispas, apóstolas, tem tudo aí nessa religião, é o espírito do erro. É Satanás que está usando todos eles. Eles falam tão bem, né, meus irmãos? Pregam tão bem, cantam tão bem, mas é Satanás usando todos eles. Mas eles não sabem por quê. As trevas cegaram esse povo religioso. Cegaram. Não adianta você falar a verdade para ele que ele não vai acreditar. Ele vai te chamar de demônio como Jesus Cristo. Pregava na igreja para os sacerdotes, dentro do templo, né? Ele era xingado de demônio, falava que ele está perturbado, que ele tem um Beelzebu. Jesus foi chamado de tudo quanto é nome, meus irmãos, porque ele pregava a verdade. E aquele povo, sacerdote, é os que habitam na igreja no dia de hoje, são pastores, meus irmãos, pastores, entendeu? E o subordinado deles são presbítero, missionário, bispa, é tudo nomeado pelo pastor. Pastor que nomeia. O pastor que faz uma pessoa ser obreiro, diácono, o pastor que faz a outra pessoa ser missionária, é o pastor, meus irmãos. Esse homem aí, que muitos pensam que é ungido, e não são ungidos, porque todos negaram o amor do Pai. Todos foram desobedientes em construir igrejas. Aqui na Bíblia não diz para construir igreja para congregar. Constrói um templo para congregar, aqui não está escrito. Então, os pastores estão sendo desobedientes, foram e ainda são. E as pessoas que seguem ele também estão sendo desobedientes, porque estão sendo guiados a espíritos enganadores, a um homem mentiroso, desobediente e gananciosos, que são todos os pastores, todos, porque todos cobram dízimo. Dízimo aqui é alimento, não é dinheiro, não está aqui escrito, está em Levítico. É alimento, não é dinheiro. Então, eles estão mentindo, distorcendo. Então, todos eles
tem por pai o diabo. E muitos estão glorificando, adorando a ele dentro da igreja. Então, meus irmãos, cuidado que o diabo também é Deus, aqui na terra, no céu não, aqui na terra. Porque a terra, o Deus de Abraão deu para ele fazer o que ele quer com os filhos dele, com os que pertencem às trevas, entendeu? Então, se você quer se tornar eleito, filho do Deus vivo, você tem que se arrepender do teu pecadinho que você anda cometendo todos os dias. Saia da prática do pecado, meus irmãos, se arrependam e busca a face do Deus de Abraão com toda a força, com toda a alma e com todo o coração, como eu fiz, né? E a alegria virá pela manhã, porque ele vai enviar anjos e depois o amor dele, que é Jesus Cristo, e depois o Espírito dele da verdade. E aí, esse Espírito ficará em você para sempre e você se tornará filho do Deus vivo, você se tornará irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o teu pastor, o teu mestre, e você será um dos pequeninos do Deus de Abraão, eleito, separado, como eu falei, ungido, tudo isso. E você, melhor ainda, você será salvo. Amém? Você será salvo, mas você não vai para o céu, você vai ficar aqui na terra ainda, entendeu? Pregando a verdade, mas você vai ficar na terra, até a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, você vai com ele. Amém? Então fica na paz aí, tenha uma abençoada sexta-feira para todos vocês. Bom dia!